ou pelo duplex em Milão. Status de fiadora, Adeline Vance ativo. Passei o mouse sobre o botão que dizia revogar assinatura. Fiquei ali por 2 horas. Observei o relógio andar. 10 horas e 50, 11 horas e 15, 12 horas e 30. Imaginei-os no country club, o sol batendo no gramado perfeitamente aparado. Olivia com seu novo vestido de grife financiado pela verba de guarda-roupa no meu próprio orçamento. Minha mãe presidindo a mesa, sorrindo aquele sorriso perfeito e rígido, contando a todos o quanto estava orgulhosa. Às 12 horas e 45, meu alarme tocou. O som era agudo no silêncio do apartamento. Era a hora. Não hesitei. Minha mão não tremeu. Cliquei em cancelar reserva no site da companhia aérea. Uma rodinha girando e, então, reserva cancelada. Reembolso será processado para o método de pagamento original. Mudei de aba. Cliquei em revogar. Apareceu uma caixa de aviso. Revogar o status de fiador anulará imediatamente o contrato de locação. Tem certeza? Cliquei em sim. Contrato anulado. Notificação enviada ao inquilino. Recostei-me na cadeira. O quarto estava silencioso, mas do outro lado da cidade, sinais invisíveis cruzavam o ar, levando um aviso digital de despejo direto para o bolso da minha irmã. Estava feito. A pergunta não era se eu tinha feito a coisa certa. A pergunta era, por que eu algum dia achei que poderia comprar meu lugar em uma família que nunca me quis? Para entender por que eu estava sentada sozinha no meu apartamento num sábado, detonando o futuro da minha irmã desde órbita, você precisa entender o recibo. E não falo só do desgaste emocional, falo do recibo literal. Abri a aba de resumo da minha planilha. O total estava lá, em números pretos e fortes, $18.400. Vamos destrinchar isso. $6.200 pela passagem só de ida, primeira classe. Não porque Olivia pediu, mas porque minha mãe insistiu. Ela precisa chegar impecável, Adeline, ela disse. Está começando o mestrado, não pode aparecer parecendo que dormiu toda torta no avião. Eu tinha sentido. Concordado. Porque queria ser a boa irmã. $8.000 pelo depósito do apartamento de luxo. Milão é caro, e proprietários de lá não ligam para seu potencial ou boa energia. Eles ligam para histórico de crédito e extrato bancário. Olivia não tinha nenhum dos dois. Tinha um cartão estourado e um histórico de esquecer de pagar a própria conta de telefone. Então eu entrei na jogada. Assinei. Paguei. É só uma formalidade, eu me disse. Ela me paga quando se estabelecer. $4.200 para o fundo do guarda-roupa de grife. Esse ainda me embrulha o estômago. Olivia convenceu todo mundo de que, para ser levada a sério nos círculos da moda em Milão, não podia aparecer usando fast fashion. Precisava de peças e de investimento. Meu pai deu de ombros e disse, ela tem um ponto. Minha mãe tinha me olhado com aqueles olhos cheios de expectativa, os que diziam, você tem um bom emprego. Você não quer que sua irmã tenha sucesso? Então, eu paguei. Paguei pelas botas. Paguei pelo casaco. Paguei pela bolsa que custava mais do que meu primeiro carro. Eu era a provedora. Eu era a solucionadora. Eu era aquela para quem eles ligavam quando a impressora emperrava, quando os impostos venciam, quando o carro fazia um barulho estranho. Eu era útil. E, na minha cabeça, ser útil era o primeiro passo para ser amada. Pensei na falácia do custo afundado, em economia, aquela ideia de que você continua despejando dinheiro em um projeto fracassado só porque já gastou muito nele. Você pensa, não posso desistir agora. Já investi demais. E joga dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, torcendo para que, eventualmente, o projeto vire e compense o gasto. Esse era meu relacionamento com minha família. Eu tinha tratado o amor deles como um investimento ruim. Continuava achando, se eu só pagar esta última conta, se eu resolver esta última crise, aí eles vão me enxergar. Aí eu vou pertencer. Aí eu vou ser sangue. Mas amor não é uma máquina de vendas. Você não coloca moedas até cair uma relação. Eu vinha derramando recursos em um buraco negro, apavorada com a possibilidade de que, se eu parasse,
teria que admitir que os últimos 20 anos de esforço não significaram nada, que a conta estava vazia, que sempre estivera vazia. Eu não era generosa. Eu era traumatizada. Eu era uma garotinha no corpo de uma mulher, entregando meu dinheiro do lanche aos valentões, torcendo para que me deixassem sentar à mesa deles. Mas hoje, o dinheiro do lanche tinha acabado e a mesa também. Olhei o horário, 12h50. As notificações deveriam estar chegando ao celular da Olivia nesse exato momento, a vibração na clutch, a tela acendendo. Fechei a planilha. Eu não precisava mais olhar os números. Já sabia todos de cor. Enquanto eu permanecia no silêncio do meu apartamento do outro lado da cidade, o champanhe já estava sendo servido. Eu não precisava estar lá para saber exatamente como a cena estava se desenrolando. Soube dos detalhes depois, juntando posts das redes sociais e registros daquele dia, mas sinceramente, eu poderia ter escrito o roteiro sozinha. O brunch Bon Voyage estava acontecendo no Sterling Oaks Country Club. Era o tipo de lugar que cheirava a dinheiro antigo e lírios frescos. Eu sabia disso porque fui eu quem pagou o depósito. Escolhi o pacote floral Tuscan Sun porque Olivia disse que combinava com a estética dela em Milão. Naquele exato momento, minha mãe, Angela, sem dúvida estava comandando tudo no centro do terraço. Estaria usando o conjunto de linho creme que eu a ajudei a escolher online 3 semanas atrás. Teria uma taça de prosecco em uma mão, gesticulando de forma expansiva para os convidados uma mistura cuidadosamente selecionada de família, amigos, colegas da escola de moda da Olivia e qualquer outra pessoa que Angela quisesse impressionar. Ela estava se exibindo. Esse era o idioma dela. Contaria a todos sobre os sacrifícios que a família fez para dar a Olivia essa oportunidade. Criaria uma narrativa na qual ela e meu pai eram os benevolentes mecenas das artes, enviando sua filha brilhante para conquistar a Europa. Só queremos que ela voe, ela diria, enxugando um olho perfeitamente seco. Fizemos tudo o que podíamos. Nada é bom demais para nossa Olivia. Ela não mencionaria meu nome. Se alguém perguntasse onde está Adeline, ela teria uma resposta leve e ensaiada na ponta da língua. Ah, você sabe como a Adeline é. Está tão ocupada com o trabalho. Manda amor, claro, mas não conseguiu vir. Era uma mentira tão suave que nem parecia pecado para ela, era apenas gerenciamento de crise, de uma crise que eles mesmos criaram. E Olivia? Ela estaria posando perto do arco floral. Estaria usando o vestido envelope de seda de $600, item 42 da minha planilha. Ela estaria rindo, inclinando a cabeça no ângulo certo para o fotógrafo, absorvendo a adoração. Não estaria pensando na irmã que passou 3 noites pesquisando requisitos de visto para ela. Não estaria pensando no depósito. Estaria pensando na estética coesa do próprio feed. Eles não estavam sentindo minha falta. Não estavam com um pingo de culpa por a pessoa que financiou a festa não poder comer o bolo. Eles estavam aliviados. Sem mim lá, a imagem era perfeita. Nenhuma filha adotada para explicar. Ninguém para lembrá-los de que o estilo de vida deles era subsidiado. Apenas o lindo trio biológico brilhando no sucesso que não conquistaram. Era a escalada do vilão na sua forma mais pura, a borracha. Eles não apenas me desconvidaram. Eles me apagaram da narrativa que eu mesma escrevi para eles. Olhei o relógio. 12h49, imaginei o garçom completando a taça da minha mãe. Imaginei Olivia checando o celular não para ver se eu tinha mandado mensagem, mas para ver o engajamento no Instagram. Eles estavam comemorando a vitória deles. Achavam que haviam ganhado o prêmio máximo, meus recursos, sem a minha presença. Eles achavam que tinham conseguido extrair o ouro e descartar a mina. Mas esqueceram de um detalhe: a mina ainda era dona da terra. Meu celular vibrou de novo. Eram 12h50, 5 minutos depois de eu ter apertado executar. 5 minutos depois de o aviso digital de despejo ter sido enviado, voando direto para o bolso da minha irmã. Olhei para a tela, esperando um e-mail de confirmação da companhia aérea ou uma mensagem furiosa da Olivia perguntando por que o aplicativo dela estava travando. Eu esperava que a queda fosse barulhenta. Eu esperava gritos, mas não era Olivia. Era Thomas. Meu pai. Pai. O nome apareceu na tela pesado, estranho, deslocado. Meu pai era o gigante adormecido.
Por 20 anos, ele tinha sido um móvel dentro da própria casa. Observava a crueldade da minha mãe e o senso de direito da Olivia com uma tristeza vaga e distante, mas nunca fazia nada. Ele era o facilitador passivo, aquele que me abraçava no corredor quando minha mãe não estava olhando e sussurrava: "Ela não faz por mal", antes de voltar para o jornal. Ele era a Suíça da nossa família, neutro na guerra, mas só porque se recusava a ver os corpos. Encarei a notificação. Não era texto. Era um arquivo de áudio. Sem legenda. Apenas um recado de voz de 3 minutos. Meu estômago se contraiu. Seria um pedido? Ele ia implorar para eu ir ao brunch? Ia me dizer para parar de ser dramática e mandar mais dinheiro? Apertei o play. O som começou fraco, talheres batendo, conversas baixas. Ele deve ter gravado na mesa, com o celular virado para baixo no pano de linho. A qualidade era ruim, mas as vozes eram inconfundíveis. Então a voz da minha mãe cortou o chiado, nítida, afiada. Sinceramente, Tom, para de fazer essa cara. Assim é melhor. Graças a Deus Adeline não está aqui para estragar a estética. Você sabe como ela fica. Ela ronda. Ouvi o som de líquido sendo servido. Provavelmente champanhe. Provavelmente o vintage que eu paguei. Ela é útil, continuou minha mãe, baixando a voz para aquele sussurro conspiratório que ela usava quando queria ser especialmente venenosa. Ela é útil, mas é tão pesada. Ela sempre olha pra gente como se devêssemos algo a ela. É exaustivo. Parei de respirar. Pesada. Meu amor, meu esforço, minhas tentativas desesperadas de agradá-los não só eram ignorados. Eram um peso para eles. Minha dedicação era um fardo que eles detestavam carregar, mesmo enquanto gastavam o ouro que eu extraía para eles. Então a voz da Olivia entrou leve, alegre, rindo. Relaxa, mãe. Ela supera. Sempre supera. A gente só precisa mandar um cartão bonitinho de Milão. Espero que ela não corte os fundos. A voz do meu pai murmurou algo. Soava distante, como se ele estivesse testando o terreno. Olivia riu de novo. Uma risada cruel, desdenhosa. Ela não vai, disse. Ela é obcecada por nós. Ela é só a carteira, mãe. Você não convida a carteira para a festa. Você só garante que ela esteja cheia. A gravação acabou. O silêncio no meu apartamento era ensurdecedor. Ela é só a carteira. Toquei de novo. Eu precisava ter certeza. Precisava ter absoluta certeza de que não estava alucinando aquela crueldade. Ouvi minha mãe me chamar de pesada. Ouvi minha irmã, a menina que carreguei nas costas por anos, reduzir toda a minha existência a um acessório de couro que ela guardava na bolsa. Eu não me sentia triste mais. A tristeza evaporou, queimada por um clarão branco de clareza absoluta. Aquilo não era um mal-entendido. Não era uma diferença de estilo de comunicação. Era exploração. Pura e simples. Olhei para o celular. Uma nova bolha de mensagem do meu pai apareceu. Apenas 5 palavras. Faça o que precisa fazer. Fiquei encarando a mensagem. O gigante adormecido tinha acordado. Ele tinha ficado sentado ali, ouvindo as duas me dissecando, rindo sobre me usar, e algo nele finalmente quebrou. Esse era o despertar do facilitador. Um fenômeno raro e violento em sistemas familiares tóxicos. O pai quieto, o que mantém a paz a qualquer custo, finalmente chega ao limite onde o preço da paz fica alto demais. Por anos, Thomas tinha sido o observador oculto, o que vê tudo e não diz nada, se convencendo de que silêncio é neutralidade. Mas silêncio não é neutralidade, é cumplicidade. Hoje, ele olhou para a esposa e para a filha dourada e, pela primeira vez, não viu a família. Ele viu monstros. Percebeu que, ao ficar calado, não estava protegendo nada. Estava entregando munição. Ele sabia do que eu era capaz. Sabia que eu cuidava da logística. E estava me entregando os códigos da maleta nuclear. Ele não estava só me alertando. Ele estava desertando. Peguei o celular e respondi com 2 palavras. Está feito. Me levantei. Fui até a janela e olhei para a cidade.
Risos curtos pelo nariz e em algum lugar à distância, um garçom caminhava até a mesa deles com uma garrafa de champanhe. Em algum lugar na nuvem, um comando de cancelamento ricocheteava por um satélite, correndo em direção ao celular da Olivia. A carteira não estava apenas fechada, estava incinerada. Começou às 1h15. Eu ainda estava parada na janela quando meu celular iluminou de novo. Desta vez, não era uma mensagem do meu pai. Era uma notificação do aplicativo da companhia aérea confirmando que o reembolso havia sido processado com sucesso. Um momento depois, um e-mail automático da Milan Property Group confirmou que o contrato de aluguel estava anulado. Do outro lado da cidade, no Sterling Oaks Country Club, as bombas digitais estavam começando a cair. Eu não precisava de transmissão ao vivo para saber o que estava acontecendo. Eu conhecia as configurações da Olivia. Ela tinha notificações push ativadas para tudo. Imaginei o celular vibrando dentro da clutch dela exatamente quando o garçom terminava de servir o brinde. Ela olharia achando que seria uma mensagem de parabéns ou um novo seguidor. Em vez disso, veria o alerta vermelho da Delta, viagem cancelada. Depois, o e-mail da imobiliária, garantia revogada. A primeira ligação veio às 1h17. Era Olivia. Deixei tocar. Depois, minha mãe. Deixei tocar. Depois Olivia de novo. E então uma enxurrada de mensagens que variavam entre "isso é brincadeira" e "atende o telefone". Coloquei o celular no modo não perturbe. Fui até a cozinha e preparei uma xícara de chá. Sentei no sofá e esperei. Eu sabia que eles não iriam só ligar. Eles eram do tipo que acreditava que presença era poder. Eles veriam. Tentariam me obrigar a consertar o erro. Levou exatamente 45 minutos para deixarem a festa, entrarem no carro e atravessarem a cidade. Às 2h, começaram as pancadas. Não era uma batida educada. Era um ataque frenético movido a direito e expectativa contra minha porta. Ouvi a voz da minha mãe, estridente e abafada pela madeira. Adeline, abra essa porta. Eu sei que você está aí. Tomei um gole do chá. Coloquei a xícara no porta-copos. Conferi minha imagem no espelho do corredor. Eu parecia calma. Parecia alguém que não tinha passado a manhã chorando, mas planejando. Fui até a porta e destranquei. Abri. Elas estavam um espetáculo. Minha mãe ainda com o terno de linho creme, mas o rosto manchado e vermelho. Olivia atrás dela, rímel escorrendo pelo rosto, parecendo uma miss que acabou de descobrir que a coroa era de plástico. O que você fez? Angela gritou assim que me viu. Ela me empurrou e entrou no foyer, trazendo com ela o cheiro de perfume caro e pânico. O que você fez, Adeline? A companhia aérea disse que a passagem foi cancelada pelo comprador. O proprietário disse que o contrato está anulado. Olivia tremia. Conserta isso, ela soluçou, apontando um dedo perfeitamente manicuriado para mim. Coloca o cartão de volta no sistema. Agora. O proprietário disse, se não garantirmos até o fim do expediente, a unidade vai para a próxima pessoa da lista. Você precisa ligar para eles agora. Eles não estavam pedindo. Não estavam se desculpando por terem me excluído. Estavam exigindo. Estavam tratando isso como uma pane de serviço. E eu era o departamento de TI com o qual eles achavam que podiam gritar até a internet voltar. Você arruinou tudo, minha mãe gritou, a voz ecoando pelas paredes. Você tem ideia de como isso é constrangedor? Tivemos que sair da nossa própria festa. Você vai consertar isso, Adeline. Vai ligar para eles, pedir desculpas pelo engano e pagar qualquer taxa que quiserem. Eu fiquei ali, encostada no batente da porta. Não gritei de volta. Não tentei explicar minha dor. Apenas enfiei a mão no bolso e puxei meu celular. Não vou consertar nada, eu disse. Minha voz estava baixa, mas cortou a histeria delas como uma lâmina. O quê? Olivia engasgou. Você não pode fazer isso. Você prometeu. Eu prometi ajudar a família, respondi. Mas hoje fui informada de que eu não sou família. Ah, pare de ser tão dramática, Angela disparou, abanando a mão com desprezo. Por causa das fotos?
Você está falando sério? Vai fazer isso por causa de uma foto? Eu não respondi. Apenas desbloqueei a tela. Abri o arquivo de áudio que Thomas tinha me enviado. Aumentei o volume ao máximo. Ouçam, eu disse. Apertei play. O pequeno alto-falante encheu o corredor com os sons do clube de campo utilitário de Talheres, conversas ao fundo e então a voz da minha mãe, clara e cruel. Ela é útil, mas é tão pesada. Ela sempre olha pra gente como se devêssemos algo a ela. É exaustivo. Angela congelou. O rosto dela passou do vermelho para um branco fantasmagórico. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Então a voz de Olivia saltou do celular. Ela não vai. Ela é obcecada por nós. Ela é só a carteira. Mãe, você não convida a carteira pra festa. Você só garante que ela esteja cheia. A gravação terminou. O silêncio no corredor era absoluto. Mais pesado do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Olivia me olhou com os olhos arregalados de horror não porque estivesse arrependida, mas porque tinha sido pega. A máscara tinha caído, e ela sabia que não podia colocá-la de volta. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Olhou para o celular, depois para mim, procurando uma desculpa, uma saída, alguma forma de distorcer tudo e escapar da própria voz gravada. Adeline, ela começou, com a voz trêmula. Aquilo foi, nós só estávamos desabafando. Você sabe que não queríamos dizer eu sei exatamente o que vocês quiseram dizer. Eu interrompi. Vocês quiseram dizer que eu sou um recurso, não uma pessoa. Que o meu dinheiro é bem-vindo, mas eu não sou. Olhei para Olivia. Ela ainda chorava, mas o sentimento de superioridade estava escorrendo do rosto dela, substituído pela terrível percepção de que sua rede de segurança tinha acabado de pegar fogo sozinha. A carteira está fechada, eu disse. Permanentemente. Mas eu não posso ir sem você, Olivia sussurrou. Eu não posso pagar. Eu sei, respondi. Se vire. Dei um passo para trás e segurei a maçaneta da porta. Adeline, por favor, minha mãe implorou, dando um passo à frente, estendendo a mão para mim. A gente pode conversar sobre isso. Não faça isso com a sua irmã. Você fez isso, eu disse. Eu só assinei o recibo. Bati a porta. Travei o trinco. Fiquei ali um segundo, ouvindo. Ouvi minha mãe chorando do outro lado. Ouvi Olivia gritando com ela. Voltei para a sala. Meu chá ainda estava morno. O colapso não foi barulhento, foi um desmoronar lento, uma queda gradual na realidade. Olivia não foi para Milão. O proprietário, assustado com a revogação repentina do fiador, recusou-se a restabelecer o contrato, mesmo quando minha mãe ofereceu colocar tudo no cartão de crédito já estourado dela. A unidade foi para a próxima pessoa da lista de espera, um estudante de arquitetura de Berlim, como ouvi depois. O assento de primeira classe que eu havia liberado foi pego por um algoritmo em minutos. Quando Olivia parou de gritar na minha varanda, o sonho dela já estava sendo repartido entre estranhos. A vergonha social foi total. O Brant en bon voyage virou Brant de estação, como as pessoas sussurravam. A narrativa mudou. Minha mãe tentou manipular, claro. Disse para alguns que havia problemas de visto ou conflitos de agenda, mas Charleston é uma cidade pequena. O áudio circulou. As pessoas sabiam. Sabiam que a filha dourada tinha sido despachada porque o piloto finalmente pediu demissão. Thomas, meu pai, não enviou apenas uma mensagem e desapareceu de volta na mobília. 2 dias depois, apareceu no meu escritório com uma caixa de donuts e uma pasta de documentos. Ele tinha se mudado para o quarto de hóspedes. Estava separando as finanças dele das da Angela. Parecia cansado, mas também parecia desperto pela primeira vez em 20 anos. Não pediu perdão. Só perguntou se eu queria almoçar. Fomos a um food truck de tacos. Sentamos num banco de parque. Não falamos sobre Milão. Falamos sobre meu trabalho. Ele me perguntou como meu código funcionava. Foi a primeira conversa que tivemos em que eu não estava sendo chamada para consertar alguma coisa. Mas a verdadeira resolução não aconteceu no escritório de um advogado ou num country club.
Aconteceu na minha varanda, 3 semanas depois. Eu estava sentada ali com uma taça de vinho, vendo o sol desaparecer atrás da linha do horizonte. Estava quieto. Pela primeira vez na minha vida, o silêncio não parecia exclusão. Parecia paz. Fechei os olhos e imaginei um pesado livro rasão de capa de couro que eu carregava na cabeça desde os 4 anos de idade. Por décadas, eu tinha sido a contadora diligente do meu próprio sofrimento. Eu registrava a cada entrada. Débito, um boletim perfeito. Crédito, talvez eles me amem. Débito, consertar a impressora da mamãe. Crédito, talvez eu pertença. Débito, $18.000 para Milão. Crédito, com certeza isso vai ser suficiente. Passei minha vida esperando as contas fecharem. Achei que, se eu despejasse o bastante na coluna de débitos, eventualmente o universo ou minha mãe teria de depositar algo na coluna de créditos. Achei que amor era uma transação e que eu só precisava esperar meu retorno sobre o investimento. Mas ali, sentada no ar fresco da noite, percebi a verdade. O livro razão era uma mentira. Não existia banco. Não existia cofre onde minha gentileza estava sendo guardada para um dia chuvoso. Eles não estavam guardando meu amor. Eles estavam consumindo. Queimando para se aquecer e rindo da fumaça. Tomei um gole do vinho. Na minha mente, peguei um carimbo vermelho. Olhei para as páginas e mais páginas de esforço não correspondido, anos de presença, de dinheiro, de tempo, de lágrimas. Eu não tentei cobrar. Não tentei emitir uma fatura. Eu só carimbei, dívida incobrável. Eu lancei tudo como perda. Cada centavo, cada segundo. Aceitei que o retorno era zero. E então, mentalmente, joguei o livro por cima da varanda e o vi cair sobre a cidade abaixo. O alívio foi físico. Começou no meu peito e desceu até a ponta dos dedos. Eu não estava perdendo uma família. Eu estava liquidando um ativo falido. Estava liberando meus recursos, meu coração, meu dinheiro, meu tempo para pessoas que não exigiriam um sinal de entrada para se importarem comigo. Eu não estava sozinha. Eu estava solvente. Olhei para o meu telefone. Nenhuma mensagem nova, nenhuma demanda, apenas uma tela limpa e a bateria cheia. Tomei outro gole de vinho. Tinha gosto de liberdade. Se você já sentiu que estava pagando um imposto só para existir na sua própria família, compartilhe esta história. Você não é um caixa eletrônico, e você não é uma opção. Te vejo no próximo.